O cinema tem tantas possibilidades e nos faz sentir tanta coisa que às vezes pode ser um pouco difícil entender por onde começar. Não existe apenas uma melhor obra, até porque cada filme tem sua importância individual e coletiva. Então, esse quadro no canal vai sempre reunir filmes bem diferentes, mas que de alguma forma representam muito para o cinema. Esses são 5 filmes que todo cinéfilo precisa conhecer. Uma Rua Chamada Pecado, o primeiro sucesso do Marlon Brando nos cinemas. E quando o assunto é esse ator, nós estamos falando do nascimento da interpretação moderna. O Marlon foi considerado por muitos anos o maior ator vivo, isso porque a verdade que ele trouxe na sua atuação foi muito além de tudo que a gente já tinha visto antes. O cinema seguia uma linha caricata, teatral, e com o Marlon Brando as coisas mudaram completamente. Esse é um ator que carregou todos os seus sofrimentos como criança para dentro do palco e, além de todo o seu charme e talento natural, ele teve muita técnica estudando com a Stella Adler. O filme foi dirigido pelo grande Elia Kazan, que sabia muito bem como trabalhar os seus atores, e por mais que essa tenha sido uma história contada várias vezes no teatro, aqui ele fez algo muito especial, principalmente por toda a força que o Marlon Brando trouxe para o papel. É com esse filme que se inicia uma grande transformação na forma que atores e atrizes se colocavam em cena. O cinema francês estava tomado por filmes americanos após a Segunda Guerra Mundial. Foi nessa época que alguns críticos e amantes do cinema começaram a produzir seus próprios filmes, quebrando regras e desenvolvendo um novo estilo. Nasce a Nouvelle Vague e o filme Acossado, do Jean-Luc Godard, é um dos maiores, se não o maior símbolo desse movimento. Quebrando as regras de edição, o diretor propôs uma experiência visual que até hoje vai causar estranhamento em quem está acostumado a ver filmes hollywoodianos. Por mais que o longa tenha um tom debochado, o diretor se permitiu experimentar, assim como fez durante toda a sua carreira. Brincando com muitas convenções do cinema americano, o Godard apresentou para o mundo uma forma diferente de se fazer e ver o cinema. Existem pessoas que assistem seus filmes e ficam completamente apaixonadas e outras que muito pelo contrário. Mas esse é um filme que não pode estar fora da sua lista. Ele é um clássico bem diferente dos clássicos que estamos acostumados a ver e até hoje o Godard está em ação. Então, é o início de uma filmografia cheia de transformações tanto do artista como do homem por trás das lentes. Agora um filme que marca o renascimento do cinema de sua forma mais bruta possível. Sem esse filme, vários movimentos cinematográficos nem existiriam. A guerra teve um impacto em todas as áreas da sociedade e aqui não poderia ser diferente. O mais especial de Roma, Cidade Aberta é que esse filme foi lançado em 1945. Esse ano te faz lembrar alguma coisa? Eles filmaram esse filme da forma mais guerrilha possível, em meio ao fim da guerra e da ocupação. Eles tinham o aval para gravar apenas um documentário, mas eles precisavam contar uma história. E meus amigos, quando uma história precisa ser contada, as pessoas fazem de tudo para que ela aconteça. O resultado é um filme brutal, com cenários que não são cenários, são a realidade, são a verdade pós-guerra, e que conta a história de pessoas que foram levadas até o limite. Esse é o início do neorrealismo no cinema. A guerra afetou profundamente as histórias que aquelas pessoas iriam contar daqui para frente. O diretor Lars von Trier é um provocador. Desde os seus primeiros filmes foi assim. Ele foi um dos criadores do Dogma 95, que tentava fugir completamente de como se faziam filmes nos Estados Unidos. O diretor sempre rejeitou o cinema americano e propôs para o mundo uma nova forma de ver essa arte. Os seus filmes sempre tiveram uma qualidade diferente. Por mais que eu não seja um grande fã do caminho que a sua carreira tomou, antes de tudo isso, ele fez o filme Dogville. E essa é a grande obra-prima do diretor quando o assunto é quebrar regras do cinema. Visivelmente, ele traz o público para uma outra forma de se contar uma história. Ele tira o cenário e define por linhas e breves descrições cada uma das suas locações, além de apresentar uma estrutura teatral e muito clara do roteiro. Os atores estão em uma situação muito mais lúdica e no começo isso chama muito a nossa atenção. Mas o grande sucesso do diretor aqui é que nós esquecemos esses detalhes e prestamos atenção na história que está sendo contada. Uma história sobre a sociedade americana que pode ser atrelada a qualquer sociedade no mundo.
deixando todas as paredes de fora, literalmente, e assim tornando a mensagem muito mais poderosa. Eu já falei do Alfred Hitchcock aqui no canal, mas se você ainda não assistiu Um Corpo que Cai, é porque eu não fiz o meu trabalho. Para muitos, esse é o melhor filme já feito. Eu não gosto muito desse tipo de debate, mas a certeza que você pode ter é que esse é um ótimo filme. Eu adoro experiências que me levam para vários lugares diferentes, e Um Corpo que Cai é assim. Inicialmente vemos uma história com um tipo de gênero, isso vai se transformando, temos um personagem muito interessante sendo desenvolvido através das suas fraquezas, e então percebemos que é uma história de amor rodeada por um crime. Esse é bem o estilo obscuro do Alfred Hitchcock. Além de ser uma obra que chega muito perto da perfeição nos quesitos técnicos do cinema, esse filme é um daqueles que sempre que você reassistir vai perceber um novo detalhe, uma pista diferente. O mais impressionante é que na época os críticos rejeitaram o filme. O Hitchcock não era tão cultuado como hoje. O reconhecimento de diretores europeus como Truffaut foi o que evidenciou a qualidade desse diretor para o mundo, que sempre muito controverso, contava em seus filmes histórias muito bizarras e atingia sempre novos patamares de qualidade. Esse efeito clássico de câmera nasce nesse filme e é usado até hoje tanto como uma forma de homenagear o diretor, como também para usar o poder do efeito. O Hitchcock entendia o sentimento que cada movimento, cor, ângulo e posição de atores poderia trazer ao público. Por isso, seus filmes manipulam e carregam nossas emoções para onde ele bem entender. Deixem aqui nos comentários outros filmes que vocês acreditam que todos os amantes do cinema deveriam conhecer, que quem sabe eles não aparecem por aqui nos próximos episódios. Até a próxima, pessoal!